Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. João 1 e 12. Evangelho de João 1 e 12. E aí eu já vou pedir para vocês sentarem, tá? Aleluia. É rapidinho, é um versículo só. João 1 e 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pode sentar, amado. Obrigado, viu? Para mim é sempre um prazer atender o pastor Guilherme, a igreja aqui de Cristo, que o Senhor deu ele como pastor. O Senhor não deu essa igreja a ele, o Senhor deu ele a esta igreja. A Bíblia diz que Deus dá pastores para igrejas, e vocês são abençoados porque Deus deu um pastor para vocês. Quem concorda diz amém. Amém. Lá em Provérbios diz que quem tem amigo tem gasto, mas não é gasto de dinheiro apenas, é gasto de tudo, de tempo, de atenção, de carinho, de companheirismo. Na verdade, Salomão colocou a palavra gasto, mas poderíamos substituí-la por investimento. Você acredita que eu estou em 12 dias de culto lá, e eu vim atender ele aqui? Quer dizer, eu arrumo confusão lá, mas não arrumo aqui. Bacana, né? Mas aí ele vai para lá também, vai ser tudo bênção, vai ser uma bênção, amém? A igreja está esperando ele lá e está em expectativa. Bom, meus amados, eu vou falar o que eu vou falar agora, porque depois eu não acredito que não vai ter tempo não, que Deus vai tomar nossas vidas. Todas as vezes que eu vim aqui, a igreja foi muito carinhosa comigo, em todos os sentidos. E eu escrevi um livro que a maioria de vocês já comprou, já me ajudou no meu ministério. E eu sou muito grato a Deus por isso. Mas hoje, se é que eu posso fazer isso, os irmãos aqui passaram por uma reforma, os irmãos sabem que é uma reforma de uma igreja. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei esse meu livro e ofertei para a reforma da igreja lá. Mesmo que você já tenha levado, leva mais um para dar de presente, que vai ser revertido para a construção da igreja lá. Eu mesmo coloquei diante de Deus que todos os livros que eu vendesse, ou que eu passasse para os irmãos, esse ano eu ia colocar na construção da igreja. Então, mesmo que você já tenha levado um para você, mas leva mais um para dar de presente para alguém, você vai estar ajudando a nós construirmos a igreja lá. Amém? Dito isso, vamos à palavra de Deus. Aleluia. Evangelho de João. João é o evangelista que escreveu para a igreja especificamente. Não existe 4 evangelhos, existe um evangelho escrito por 4 evangelistas. Para ilustrar isso melhor, pense numa montanha do Everest e pense em 4 alpinistas escalando a mesma montanha por lados diferentes. Eles estão na mesma montanha, mas eles têm visões diferentes, porque eles estão em lados diferentes, na mesma montanha. Então, quando você vai para a história de Israel, por exemplo, na lei, quando Deus disse a Moisés para construir a tenda no deserto, Deus disse para Moisés fazer a tenda e disse assim, faça no modelo que eu vou lhe mostrar no monte, ou seja, monte significa lugar alto, então Deus está no alto mostrando o modelo de como ele queria. E essa tenda era interessante, que é o seguinte, é dividido em 4 locais, né, formando uma cruz. Então ficava 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. E se você olhar o formato de como era feito, era uma cruz perfeitamente, porque tudo na Bíblia é para mostrar Cristo. E bem no meio ficava a arca da aliança, ou seja, a tenda onde Deus habitava. E é interessante que tinha 4 bandeiras, porque como era 4, então era 4 bandeiras. Então a primeira bandeira era a bandeira rosto de homem, a segunda bandeira era de leão, a terceira era de um boi e a 4ª bandeira era de uma águia. Então, Mateus escreveu para os judeus mostrando o rei, ou seja, o leão. Marcos escreve
mostrando a figura do boi, porque em Marcos, você vai ver que Marcos, a narrativa de Marcos, que é Pedro citando para Marcos, Marcos vai falar de um Jesus que está trabalhando o tempo todo. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus termina de curar alguém, já está expulsando demônio de outro, já está fazendo outro negócio, já está levantando alguém, ele está sempre em trabalho. Enquanto que Mateus escreveu para os judeus para mostrar a realeza de Cristo, uma das bandeiras da tenda, né? Os judeus não entendem porque não quer, irmão. Eles não entendem porque não quer. Porque Deus desenhou perfeitamente para eles entenderem quem é Cristo. Então, já Mateus escreve para eles entenderem Jesus que é o rei. Marcos escreve para eles entenderem que Jesus é o servo, o trabalhador, o incansável trabalhador, o servo perfeito. Aí vem Lucas e fala de Jesus como o homem perfeito, né? Herdando o que Adão perdeu, ele tomou de volta o homem perfeito. Mas João, se você quiser entender Jesus, leia o Evangelho de João. Para você ter uma ideia, o Evangelho de João não tem a palavra arrependimento, mas tem 38 vezes a palavra creia. Talvez você diga, mas por que não tem arrependimento? Porque João escreveu para a igreja. João escreveu para a águia, a divindade de Cristo. João escreve mostrando Cristo como Deus. E esse Deus que é Cristo, que se fez homem para habitar entre nós, ele inaugurou a igreja, que era o plano do eterno. Então, por isso que não existe a palavra arrependimento, existe a palavra crer. Por que que crê? Porque quem crê se arrepende perfeitamente. Nós tínhamos uma ideia de se arrepender para Deus receber a gente. Não, arrependimento no grego é metanoia, mudança de entendimento, não é mudança de atitude, é mudança de entendimento. Se você não mudar aqui, as atitudes continuam a mesma. Não existe a mínima possibilidade de você mudar práticas e não mudar o entendimento. Muda-se prática por um tempo. Se o entendimento continua antigo, as práticas voltam. Por exemplo, existem pessoas, vocês conhecem pessoas que nunca pisou dentro de uma igreja e parou de fumar, ficou 3 anos sem fumar, voltou de novo. Porque a mente não mudou, mudou a prática apenas. O ser humano tem força de parar com alguma coisa que lhe prejudique por um tempo. Mas quando ele para nessa base, ele para dependendo de alguém. Por exemplo, uma esposa pode parar de gritar com o esposo dentro de casa, até o dia que ele fizer o que não presta e ela não gostar. Então, quando você para com algo, isso não significa que você se arrependeu. A palavra arrependimento, ela não pode ser vista como o Aurélio, dicionário brasileiro, ou como o Google. Você não pode entender a palavra arrependimento indo no Google. Você tem que aprender que quando você quer entender o que a Bíblia diz, você vai à Bíblia. E o Evangelho foi escrito no grego. E no grego, arrependimento não tem nada a ver com parar, não tem nada a ver com remorso, não tem nada a ver com o que o Aurélio ou o Google diz. O que é que eles dizem? Se arrepender é mudar as atitudes ruins para boa. Jesus não veio transformar homem ruim em homem bom. Ele veio dar vida a morto. Ele veio salvar perdido. Essa é a questão. Então, por exemplo, se arrependimento fosse isso que o Aurélio e o Google diz, Judas tinha que ter sido perdoado. Porque Judas não só parou, ele teve remorso. O texto diz que ele se arrependeu, voltou e devolveu a moeda. Irmão, humanamente isso é perfeito. Humanamente isso é perfeito. Imagina alguém que te roubou e volta e te devolve dinheiro. Você vai dizer o quê? Esse mudou, se arrependeu. Não, ele está na justiça dele. Ele não entendeu quem é Deus, vai roubar de novo. Mudança de entendimento é me apresentar um Deus carrasco, punitivo. Jesus veio e me apresentou um Pai maravilhoso. Quando você muda o entendimento de quem é Deus, você está propenso a nunca mais ser o mesmo. E o versículo aqui é maravilhoso, porque mostra Jesus na sua essência e o que ele veio fazer. O versículo 10... o versículo 10 diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Entende isso? Você entende isso? Por que ele nasceu numa manjedoura? Ele criou tudo. Por que os hotéis de luxo não recebeu ele?
Um fariseu, eu tenho para mim, eu concordo com alguns, não posso afirmar isso, mas alguns teólogos concordam comigo e eu concordo com eles, que aquele fariseu que chegou para Jesus e disse: eu vou te seguir para onde você quiser ir, para onde o Senhor for. E Jesus olha para ele e diz: as raposas têm covil e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não está dizendo que ele é pobre, que ele não possa comprar uma casa, porque a casa de Jesus era própria. Ele não pagava aluguel. Eu profetizo isso na sua vida. Você que paga aluguel não vai mais pagar aluguel. Amém. Então Jesus não está falando de humildade porque não tem dinheiro. Jesus está dizendo exatamente isso. Os homens que eu criei não vai me receber. É isso que Jesus quis dizer. Eu não tenho primazia entre eles. Eles não vão me aplaudir, porque eu não estou trazendo o que eles querem, eu estou trazendo o que eles precisam. Aleluia. Esse silêncio eu vou pregar até meia-noite. Tranquilo, de boa, sossegado. Aleluia. Então, quando o homem entende quem é Deus, ele entende a dádiva de Deus. Enquanto ele não entende quem é Deus, ele não entende a dádiva de Deus. Por que Jesus disse para aquela mulher, para Simão inclusive, Jesus disse: Simão, você ama pouco porque foi pouco perdoado. Tem pessoa que pensa que está na igreja porque ele sempre teve um coração bom, deu esmola, trabalhou a vida toda, nunca traiu, nunca fumou, nunca bebeu, nunca adulterou. Aí ele diz: eu acho que eu já era bom, por isso que Deus me recebeu. Você não prestava não. Você não prestava não. Então esse fariseu, que a Bíblia diz que ele era, fariseu não, escriba, esse escriba, ao meu ver, era Judas. Alguns teólogos concordam comigo e eu concordo com eles. Eu não posso afirmar, mas eu tenho para mim que era Judas. Sabe por quê? Porque ele se ofereceu, ele foi o único que se ofereceu. Porque os mestres escolhiam os alunos, nunca foi o aluno que escolhia o mestre. E se você for ver o texto, Judas se oferece como quem diz assim: o senhor tem que me ter entre os 12, porque eu sou bom. Então, como eu não vou falar sobre Judas hoje, que ele não é filho, inclusive a Bíblia diz, olha que coisa interessante. A Bíblia diz em João 17 e 12, João 17 e 12, eu vou confirmar aqui, mas eu acredito que seja. João 17 e 12, Jesus diz: de todos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então Jesus chama Judas de filho da perdição. Jesus não chama Judas de filho de Deus. Você tem que entender que filho de Deus está seguro. Filho de Deus não se perde. Deus não perde filho. Alguém vai dizer para você assim: não, mas um pai pode deserdar o filho. O pai pode deserdar o filho da herança monetária. Da biológica não tem jeito. Quem está entendendo isso? É lógico que nós entendemos a dinâmica humana. Um cara que criou um filho e o pai que o abandonou, a gente diz: esse cara não é pai. Pai é o que cria, o que cuida. Lógico que entendemos isso perfeitamente. Mas aquele pai sem vergonha, que não vale nada, é pai do menino biologicamente. A ciência não pode ser descartada. Quem entendeu isso? Então, você não é filho de Deus pelas suas obras. Você é filho de Deus pelas obras de Deus. Você não é filho de Deus pela sua escolha. Você é filho de Deus pela escolha de Deus. Então, se nós observarmos aqui, põe o versículo 11, por favor. O versículo 11 diz assim, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Irmão, eles não receberam. Aí Paulo vai dizer assim, olha, que bom que eles não receberam. Eu digo a mesma coisa. Gente do céu, como é que rejeita um presente desse? Por isso que Paulo escreve aos Hebreus dizendo: como vamos escapar se a gente rejeitar? Não é se a gente pecar ou errar, é se rejeitar. Tão grande salvação. Porque é grande, tem que ser grande, veio de cima. Tudo que é de baixo é pequeno, grande é em cima, irmão. Por exemplo, aqui embaixo teve grandes homens, mas o que veio de lá para cá, ele não é só grande, ele tem grandeza. Ele tem grandeza de um soldado dar-lhe um tapaço no meio da face augusta de Cristo, e Cristo não o recriminar por isso, e ainda lhe o salvar. Isso é grandeza, porque homem grande não aguenta desaforo.
Pisa em cima do pequeno. Isso não tem grandeza. Isso é ser grande. É tão grande que chega a ser pequeno. E ele é tão santo, tão grande e tem tanta grandeza que quando você olha para ele, você o deseja. Você quer saber a vontade de Deus? Todo mundo quer saber a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Vamos falar a vontade de Deus, a igreja toda. Aí, é Jesus, tá? O nome é Jesus, tá? 1, 2, 3. Pode falar Jesus sem medo, o nome é doce, bonito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toda a vontade de Deus. Toda a plenitude, total, preenchimento. Não toma espaço para nada. Vontade de Deus, Jesus. E aí, como eles receberam, eles não receberam. Você percebe que a condenação está em não receber? O problema está em não receber, porque quem não recebe é orgulhoso. Imagina o teu esposo brigou com você semana passada e ele está ruim. E aí essa semana não é nada seu, não é aniversário seu, não é nada. Ele chega com um presente lá para você e você diz assim, não estou fazendo aniversário. Você está com tanta raiva dele que não recebe nenhum presente. Você perdeu, é você que está perdendo. Entendeu? Como a gente é baixo, né, irmão? Como nós somos baixos. É melhor continuar uma briga do que perdoar? Menino, por que eu estou falando isso? Vai saber. Versículo de número... E é aqui que eu vou ficar. Mais, vírgula. Esse mais é legal, né? Porque, por exemplo, quase, a palavra quase, às vezes é ruim. Mas às vezes é muito bom. Quase ganhei na Mega Sena. Ruim. Aliás, quem mandou você jogar? Mas tudo bem. Ruim. Ruim pra caramba. Quase ganhou, né? Quase cheguei. Muito ruim. Quase consegui. Muito ruim. Quase dormi. Pior ainda. Agora tem uns quase legal. Quase morri. Bom. Quase perdi. Bom também. Né? Então, assim... A palavra mais também é legal. Por exemplo, se eu pregar Jesus para vocês aqui, pregar um Jesus maravilhoso, bom, mas, esse mais é ruim. Porque você vai perder o foco de que Jesus é bom e maravilhoso e vai focar o mais. Imagina eu chego para você e digo, olha, o pastor de vocês é um homem de Deus maravilhoso, casado com uma mulher maravilhosa, mas acabei com ele. Você não quer saber mais do que todos os adjetivos bons que eu dei dele, você vai esquecer, você vai ficar ligado no mais. Gente, o pastor sabe de alguma coisa que a gente não sabe? E aí acusa a curiosidade fofoqueira, entendeu? Porque Salomão disse um negócio, Salomão foi sábio horizontalmente. Então, tudo que é do homem, Salomão entendia muito bem. Jesus é completo porque ele completa a cruz, né? Jesus é sábio horizontalmente e verticalmente. Né? O camarada chegou para mim e disse assim, Buda... Ele é budista, né? Eu estava evangelizando ele e ele tentando me evangelizar, um querendo evangelizar o outro. E ele disse assim, você sabia que Buda tem uma sabedoria milenar, né? Eu disse, perdeu para Jesus, a dele é eterna. Ué, milenar é 1000 anos, irmão. Eterna não se conta. Então, Daniel foi considerado o homem mais sábio verticalmente, por causa das revelações. E Salomão, horizontalmente, porque conhecia tudo da terra. Jesus sabe tudo, por isso que ele completa a cruz, que é interessante, né? Aleluia. Então, esse Jesus é o Jesus da igreja, é o que foi dado, que eles rejeitaram. Eles rejeitaram. Aí quando eles rejeitaram, mais, esse mais aí é bacana, porque esse mais está dizendo assim, mas aqueles que rejeitaram, mas vocês que receberam. Receberam, não comprou, não pagou, entendeu? Não chegou lá e disse, eu sou bom, falo 5 línguas, sou mais crente que todo mundo lá na igreja presbiteriana de Bandeirante. Não, se falou isso, rodou. Mas a todos quantos o receberam, recebeu. Você não faz força, você recebe. Você não faz nada para merecer, você recebe. A gente foi condicionado assim, a gente dá presente, até mesmo para economizar dinheiro, que isso é errado, né? Mas só dá presente em dias de festas comemorativas, né? E o comércio, os homens do comércio, bolaram um plano muito bom para isso, né? Então, por exemplo, Natal, época de presente, né? Final de ano, bababá, não é as festas que existem. Mas presente, irmão, é uma coisa que você quer dar em qualquer data. Basta você dar, querer dar. É presente, não é presente? As irmãs gostam de ouvir isso.
Mas faça pelo marido também, que às vezes vocês exigem muito da gente e faz pouco. Faça mais. Os irmãos deram glória, você acredita? É porque quando marca, eu parei de marcar lá encontro de casais, porque os que mais precisam não vai. Aí a gente pega assim num culto assim de relâmpago, pum, entendeu? O cara tá aqui, não tem como escapar mais, né? Veio, show, leva tua mulher em motel não, cara. Motel geralmente é barato e sujo. Leve ela em hotel, que é caro e limpo. Procurar o que fazer, rapaz. E eu não vou nem entrar na questão de se é pecado, se não é, tá? Leve em hotel, tá bom? Mas a todos quanto receberam, é um presente, é uma dádiva, é só receber. Receberam, por isso que eu insisto em dizer para você o seguinte, baseado em Lucas 16, o inferno é um lugar físico, mas também um lugar de consciência, porque quem for para o inferno vai sabendo que está lá porque não recebeu. Não é porque fumou, bebeu, adulterou, matou e roubou, é porque não recebeu. Porque quem fuma, mata, rouba e faz tudo isso aí que você imaginar. Mas receber esse presente para de fazer tudo isso. Porque o Espírito Santo gera nessa pessoa a capacidade de não pecar. Então é só receber, cara, é perfeito o plano meu. Tinha que ver de cima. Por exemplo, quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu do templo? E existem historiadores que dizem que aquele véu não era só um véu, como você pensa, uma cortinazinha bonitinha para enfeitar. Ele tinha espessura, era algo que nenhum homem conseguiria rasgar. Mas o interessante é que o véu não se rasgou daqui para lá. Porque nunca foi o homem que quis Deus. Deus nunca se entregou do homem. Foi o homem que se entregou de Deus. E o homem não fez força nenhuma para se aproximar dele e fazer as pazes. Foi ele que fez desde o Éden até a cruz. Toda a glória é do nosso Salvador. Igreja não se erigiu e não existiu para pregar homem. Igreja apresenta Cristo. Sabe onde o véu se rasgou? E o texto diz claro, de cima para baixo. É Deus dizendo, estou abrindo um caminho, viu? É impossível abrir daí para cá, mas é possível abrir daqui para lá. Aleluia. Então você tem que entender quem você é. Pare de falar que você é velho porque teve 2 dores no corpo. Pare de falar que você está morrendo de fome. Não fala assim, eu estou vivendo de fome. Porque quem está morrendo de fome vai comer o quê? Você vai morrer, trem. É umas consciências que o diabo coloca. Por exemplo, você já ouviu essa frase aqui, Mãe é mãe, pai é qualquer um. O diabo quis atingir a mulher? Tem certeza? Quem é pai na Bíblia? Quem é pai na Bíblia? Responde, igreja. Quem é pai na Bíblia? Aí, quando o diabo inventa essa frase, mãe é mãe, pai é qualquer um, ele quer atingir quem? O pai safado aqui da terra? Lógico que não, irmão, porque tem mãe safada também. Ele quer atingir o pai da glória. Ele quer que você tenha uma consciência que você pode ter qualquer pai. Não, só um. Mas tem outras frases. E essa é pior ainda. Não, as duas são ruins, quando você assume. Olha essa outra aqui, É de graça? Se for de graça, não presta. Você acha que ele quer atingir quem com isso? Porque Deus, irmão, tudo é de graça. O reino de Deus é de graça, por isso que é diferenciado. Por exemplo, há um tempo atrás apareceu um negócio chamado Pix. Todo mundo ficou feliz. Está cobrando. Muito caro, inclusive. Hoje eu descobri. Porque o homem não dá nada a ninguém, irmão. O reino dos homens não é dádiva, é cobrança. Mas Deus dá. Eu fiquei chateado na hora que eu paguei, eu vi a cobrança. E eu fiquei muito chateado. Poxa, uma ferramenta que a gente usava. Sabe o que Deus disse para mim? Paga, eu lhe dou o dinheiro. Cara, aquilo me deu uma alegria assim dentro de mim. Eu falei, é mesmo, do seu reino eu recebo tudo de graça. Eu pago precisão porque são tudo miserável. Cara, é mesmo, mas é mesmo. Você não entende quem é você.
Você pensa que entende. Não quem você é por seus méritos, mas quem Deus te fez ser. Sabe quem é você para Deus? O filho dele, Jesus. Deus não te vê como filho de A, de B e de C. Deus te vê como um filho dele, cara. Você tem ideia do que é ser filho de Deus? Vamos lá. Mas os que receberam, deu-lhes o poder, ou seja, deu-lhes o poder de serem feitos. Não está dizendo que a decisão foi sua de ser. Não foi eu e você que nos fizemos filho. Não, a gente recebeu o poder de ser feito. Tudo é dádiva. Agora, olha o poder de ser feito. Agora tem um negócio aqui interessante. Eu e você não decidimos ser filho de ninguém. Foi nossos pais que decidiram por nós. Não é decisão do filho ser filho, é decisão dos pais ter um filho. Então não foi decisão nossa ser filho dele, foi uma decisão dele nós sermos filho dele. Já estava no plano de Deus você ser filho dele, não no ventre da sua mãe. Não é esse plano, pelo menos é a que eu acredito, tá? Não vou entrar nesse mérito da questão. Mas a predestinação que eu acredito está em Cristo e não no homem. Em Cristo na cruz e no foco de Cristo, Deus te fez filho, e isso é maravilhoso. Aí diz assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Não diz que deu o poder de ser feito amigos apenas. Não diz que lhe deu o poder de ser um companheiro pela eternidade. Não, de ser filho. Como você trata um filho? Como você vê seu filho? Por que o diabo luta tanto para destruir família? Porque a ideia é perfeita. Irmão, é natural, isso é natural, tá? Existem as coisas erradas, mas enfim, eu estou falando das suas, as boas. É natural um pai e a mãe prestar tanta atenção num filho, sem o filho nem exigir, às vezes. Aliás, o filho nem merece, na maioria das vezes, principalmente quando chega na idade da aborrecência. Porque os adolescentes, eles sabem tudo, cara. Gente, eles sabem como foi feita as estrelas, porque eles olham para os pais e dizem assim, o senhor é quadrado, o senhor não entendeu. Cara, eles falam para nós que a gente não entendeu. Está perdendo xixi ainda, e olha para você, que já passou dessa fase, e diz assim, o senhor não entendeu, o senhor não entende. E a gente fica assim, com cara de tacho, não entendi mesmo não. Sabe, cara? Mas por esse filho, cara, é natural. Você não vê pai e mãe fazendo força. Não, é natural. Às vezes o filho nem pediu. Filhos de Deus, filhos de Deus. Certa feita eu estava em um debate. Esse debate foi legal, porque tem aquele debate que é acirrado, as pessoas se ferem. Mas esse foi legal. Sabe, os testemunhos de Javá batem na porta da casa dos outros, né? Não está batendo mais, né? Mas, enfim, é o trabalho deles, né? O trabalho deles, eu não vou questionar isso. Mas na minha casa, eles não foram mais, não. Mas não é porque eu debati com eles, é porque a primeira vez que eles foram lá, porque eu tenho parentes na cidade que dessa religião, e não avisaram para eles foram parar na minha casa. Aí entramos nesse detalhe de filho de Deus, que Jesus era Deus ou não era e tal. Aí eu perguntei para ele assim, porque sempre anda em dois, né? É o que está aprendendo e o que já está mais escolarizado, né? Porque tudo é do homem lá, a dinâmica é humana. E aí eu me dirigi ao que entendia mais, né? Porque eles botam o aluno para falar com você. Mas eu me dirigi a ele e falei, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Aí ele disse, não, pode perguntar para ele, não, eu quero perguntar para o senhor. Ele está dizendo que Jesus não é Deus. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor tem filhos? Porque ele está dizendo que Jesus é um semideus, um Deus menor do que Deus. O senhor tem filho? Aí ele, tenho. Eu falei, tenho. O seu filho é um semi-ser humano? Ele disse, não. Eu disse, então terminamos a conversa. Eu olho para o meu filho e falo, ser humaninho, semi-ser humano.
Não, irmão, é um ser humano. Saiu de mim. É minha essência. É minha essência. Saiu de mim. Jesus não foi criado. Jesus foi gerado. Por mais que os homens queiram negar isso, Jesus foi gerado. E eu só gero de dentro para fora. Todos nós fomos criados. Jesus foi gerado de Deus. Ele é o quê? Deus. Ele não é semideus, ele não é um Deus menor. Ele tem uma função diferente do Pai. O Espírito Santo também é Deus. Tem uma função diferente do Filho. Mas as funções diferentes entre os três são harmoniosas em si, por toda a eternidade. Isso o homem nunca vai entender. É só crente que recebe pela fé. E eu não vou nem fazer esforço para explicar. Eu quero é receber. Agora, a segunda vez que eles não foram mais. Porque eles gostam do debate, né? Eu botei para dentro. E disse, antes de nós começarmos, vamos orar? Aí eles, não ora. Porque eles são ensinados a não orar. Eles não podem orar. Aí o outro agoniou e queria sair. Eu fui na porta assim, fiquei bem na porta. Disse, vamos orar. Levantei a mão e comecei a orar. Está na minha casa? Comecei a orar, bradar em língua. Orar, bradar em língua, e eles ficaram nervosos, com os olhos desse tamanho, estatalados, e eu orando, falando em língua. Quando terminou, eu disse, vamos para o estudo? Eles disseram, não. É só orar, irmão. Às vezes a gente quer provar para as pessoas que temos mais entendimento, e isso nos machuca. Faz o seguinte, vai orar, cara. Só ora. Outro dia eu fui aconselhar um casal lá, porque a gente, pastor, está sempre pronto para aconselhar, a gente é bom para essas coisas. E aí, nesse dia, eu não sabia o que dizer. Eu estava chateado, que eu ia falar com 2 meninos, porque tem casal que tem 80 anos de casado, mas parece que casou ontem. Mas que não amadurece, sabe? Aí eu já estava chateado com os dois, sem saber o que falar. Eu falei, Jesus, eu vou falar o quê? Jesus disse assim, fala em língua. Eu disse, oxi. Certeza. Aí Jesus não fala mais nada, ele só fala o que tem que falar. Aí você fica perguntando se ele tem certeza, se é doido, porque a gente não bate bem dos miolos. Jesus fala um negócio para nós, a gente quer questionar, né? Eu digo, mas só isso? E fui com isso na cabeça, só isso? Só isso? Eu cheguei na casa deles, eles sentaram, pastor, estamos aqui para lhe ouvir. Mesma conversa. Eu disse, não. Levanta. Comecei a falar em língua. Nunca mais voltei lá, e eles estão bem. E eu fiquei me perguntando, eu digo, Jesus, falar em língua resolve? Ele disse, resolve? Eu não mandei você fazer? É que você pensa que você vai resolver do seu jeito. Que você falando para essa mulher os defeitos dela, aí sim, ela vai mudar, porque tem que falar. Não, irmão, você está exaltando os erros dela. Isso vai piorar. Por isso que vocês estão tudo doidos. Porque a mulher botou na cabeça que vai mudar o homem, só se for na manipulação, irmão. E manipulação não vem de Deus. Você vai morrer doido, esse homem não vai mudar. E você que quer mudar a mulher, você não vai morrer doido, você já está doido. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Jesus. Não vai nas ondas do TikTok, não. Aquilo não funciona. Meu Deus. Fica assistindo muito TikTok, você vai ficar meio louco. Vem para a escola bíblica dominical, para as reuniões de estudo da Bíblia. É melhor. Vai por mim. Então foi dado o poder de ser feito filhos de Deus, a saber, aos que crê. Olha como é simples ser filho. Crê. Tudo é crer, irmão. O Evangelho de João já começa mandando você crer. Tem 38 vezes a palavra creia. É para crer, irmão. Creia. Crer não é quando você entende, isso não é crer. Crer não é quando você vê, isso não é crer. Crer é crer. Acabou. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho uma sobrinha minha, eu ainda vou trazer ela aqui. Quando ela nasceu, foi diagnosticada com a doença de osso de vidro.
Tem um nome lá científico, mas eu não vou lembrar não. E mesmo se eu lembrasse, a pronúncia não ia sair. Ou seja, essa menina se quebrava facilmente. Então, do nascimento, quando descobriu, 2 aninhos mais ou menos, já descobriu. Até os 13 anos, ela passou por 3 cirurgias perigosíssimas. Meu irmão não dormia mais. Meu irmão, na época, nem crente era, ainda não tinha entregue a vida a Jesus. E assim, foi um sofrimento muito, mas muito grande. E assim, várias internações. Ela vivia mais engessada do que sem gesso. E quando engessava tudo. Então só deixava as partes para lavar e o resto era tudo engessado. Porque quando quebrava um, a tendência era quebrar todo o resto. Então ela tinha que se enfaixar. Toda vez que quebrava alguma coisa, enfaixava tudo. Ela era a que mais se divertia. Os meninos pulando no quintal e ela toda enfaixada, ria. E aí quando chegou assim naquela, sabe aquela situação que não tem mais jeito? E ainda apareceu esses crentes esses crentes, eu não sei de onde sai essa raça. Hein? Fui lá na casa do meu irmão e disse, a sua menina está assim porque você está fora da igreja. E se você não voltar, Deus vai matar ela. Meu irmão quase morre. Eu fui lá, mostrei os textos bíblicos para ele, falei, olha, ela não foi usada por Deus, eu não quero julgar a profeta, mas estou julgando a profecia. Essa profecia não é de Deus, Deus não age assim. Aí mostrei os textos para ele, meu irmão foi curado. Não se converteu, mas foi curado daquilo e entendeu quem era Deus. Já mudou aqui, foi bom. Mas teve um dia que ele voltou em agonia. Era a 3ª cirurgia, risco de vida. E ele está subindo a rua da casa dele, tinha um amigo dele. O amigo dele parou ele e disse, rapaz, você está sofrendo muito com essa menina, não está? Aí ele já começou a chorar, né? O ser humano é assim, né, irmão? Filho, né? E aí ele disse assim, eu tenho a solução para você. E o cara era da religião espírita, né? Ele disse, eu tenho a solução para você. Lá no nosso salão de espiritismo, nós vamos receber um cara que faz cura mediúnica. Meu irmão não era crente, tá? Você vai levar ele lá e o espírito toma esse cara e faz a operação mediúnica. Sua filha nunca mais vai ter esse problema. Aí meu irmão estava chorando, limpou a lágrima, olhou para ele e disse assim, se o meu Senhor não curar minha filha, ele vai levar, porque é dele. Mas ele nunca vou levar minha filha para espírito nenhum, a não ser que seja o santo. É o Espírito Santo que vai descer lá? O cara disse, não. Ele disse, então eu não levo minha filha. Daquele dia, 1 ano e meio depois, ou 2 anos, coisa assim, a minha sobrinha foi curada. Isso é crer. Crer não é quando você se adequa a qualquer coisa para receber. Os meios nunca vai justificar os fins. Jesus não disse eu sou o meio. Jesus disse eu sou o começo e o fim. O meio ele nem tocou, porque ele está dizendo que ele é o caminho que começa e termina. Não se preocupe com os meios. Creia no princípio. Creia nele. Ele é... de todos os alfabetos, ele é a primeira e a última letra. Ele é a infinitude da matemática. Ele é a completude de Deus. E ele fez isso em você. Você tem a essência dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem o DNA de Deus. Por isso que o diabo te odeia. Porque ele não te tem mais. Você foi feito filho de Deus. Não tem mais como desfazer esse processo. Não dá mais para eu não ser filho de Reginaldo. Eu sou filho de Reginaldo e ele nem está mais entre nós. Ele já foi coroado, mas biologicamente eu sou filho dele. Esse feito que Deus fez é irreversível. Acabou. Aleluia. Romanos, capítulo 8. Versículo 17. Põe o 15, obrigado. Põe o versículo 15, para dar uma compreensão melhor.
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Não temos mais medo. Eu sou filho de Deus. Eu vi com a mensagem no coração queimando, chega aqui, Jesus bota aquele hino. A gente vai cantar ele já. Acho que eu já vou parar de pregar. Porque, rapaz, que hino, cara. Como é que pode ter umas letras dessas? O cara só pode estar no colo do pai, irmão. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. Você percebe que o espírito aqui está em minúsculo e aqui está em maiúsculo? Porque todo espírito que gera medo não é de Deus, mas o que tira é largue a chuidar labacá. Aleluia. Ei, pode vir a variante que vier, você não tem medo. Você não tem medo. Diga isso com convicção. Aleluia. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos igual Jesus, Abba Pai. Sabe o que é interessante? O Abba aqui não é grego, é hebraico. E Abba aqui não é pai apenas, é papai. É uma intimidade. Por isso que Jesus chamou Deus de Pai o tempo todo. E é interessante que aqui diz, filhos pelo qual clamamos Abba Pai. Não clame a Deus pelos nomes de Deus da lei. Você é a igreja. Clame a Deus como Pai. Vamos lá. O próprio Espírito testifica, afirma, fala, não importa o que digam para você. Você não tem que ouvir homens, você não tem que se ouvir, você tem que ouvir o que Deus fala, o que vale, o que pesa, é o que Ele fala, não o que eu penso. Tem gente que pensa muito e vive penso, de tanto pensar. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo está sempre reafirmando para você, você é filho, você é filho, você é filho. Ah, mas eu errei, você é filho, você é filho. Eu machuquei meu esposo esses dias, botei ele para baixo do tapete, humilhei tanto ele. Você é filha, o comportamento está errado, mas é filha. Esse é o problema. O evangelho dos homens está na base do comportamento humano. O evangelho de Cristo está na base da obra de Cristo. O que Ele fez não pode ser desfeito. Olha que interessante. Como é que a pessoa entende? Olha isso. E o entendimento está correto. Esse primeiro entendimento está correto. Como é que um teólogo entende que o homem no pecado não consegue sair do pecado sozinho? Ele entende isso, e esse entendimento é universal. O homem degenerado pelo pecado não sai do pecado sozinho. Ele precisa ouvir a mensagem, o Espírito Santo precisa se mover nele, para ele tomar a decisão por Cristo. Foi o que aconteceu comigo e com você. Então, universalmente, os teólogos entendem. Aí vem um outro grupo de teólogo que entende isso, mas diz para você que uma vez você estando em Cristo, você pode sair de Cristo sozinho. Então Deus tem uma balança que deu os pesos e duas medidas. Deus encerrou o homem debaixo do pecado, e esse homem não pode sair do pecado sozinho. E isso é doutrina bíblica, imutável. Mas aí eu venho para Cristo, Cristo me recebe, me faz filho, aí eu não quero mais Cristo, perdi a salvação. Então quer dizer que o pecado é maior do que a redenção. E Adão é maior do que Cristo. Não como essa comida. Se eu não sair do pecado sozinho, eu também não saio de Cristo sozinho, estou seguro. Uma vez, e engraçado, em Colossenses, Paulo diz assim, fomos transportados, não foi você e eu que parou de pecar e Deus recebeu, foi Ele que tirou nós de lá. Fomos transportados das trevas para o reinado do Filho do seu amor. E lá na lei, Davi ilustra isso, disse, o Senhor tirou os meus pés de um charco de lodo. Ele não diz eu saí,
ele diz: o Senhor tirou e me firmou na rocha, que é Cristo, estou firme nele. Quantos estão? Se o homem não sai do pecado sozinho, então ele não sai da salvação sozinho. E eu gosto de dizer o que eu vou dizer agora. Entenda quem quiser. Eu estou condenado a morar no céu com Jesus. É como o cara colocou assim no carro dele, eu gostei. Jesus, esteja preso a esta liberdade. Tudo em Cristo é tão lindo que quando fala de prisão, ainda mostra a liberdade. Se nós somos filhos, aí o pregador da lei vai dizer, tem uma condicional, se somos, mas para ser basta crer. Então quem creu já é. Aí Paulo está reafirmando aí, ele está dizendo, se você já é isso que ele está dizendo, se somos filhos, somos logo o quê? Aleluia! É que a gente entendeu por um tempo que a gente herdou o céu, mas as coisas daqui a gente não herdou. É por isso que a gente não recebe, irmão. Tudo da vida é nosso. Tudo da vida é nosso. Antes de estar nesse, coloca o... A gente está onde mesmo? 8 e 17. Depois você volta aí. Coloca para mim o 32, o versículo 32. Põe para mim o versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Eu já vi um cara pregando isso aqui, pastor. Ele disse, está vendo? Deus não poupou nem Jesus, castigou Jesus, vai castigar você também. O cara não lê, velho, o cara não lê. Eu não sei, deve ser tapado, não é possível, gente. É uma vontade tão grande de bater na igreja, uma sede de bater nos outros, porque olha o que o versículo está dizendo, aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. O que Paulo está dizendo aí? Deus não poupou Jesus para poupar a gente. Olha, está compreensível, como não nos dará também com ele todas as coisas, felicidade, alegria, saúde. Você não tem que pagar um preço para ter isso, é de graça. Se a maior de todas as bênçãos é de graça, por que as pequenas têm que ser pagas? Não tem sentido. O Deus que te deu a Lamborghini vai te dar dinheiro de abastecê-la, de pagar o seguro, e ainda tem que tirar você do Brasil, porque aqui não tem estrada, o seguro não cobre um carro desse, porque não tem estrada aqui para rodar, você vai morar na Europa. Esquenta a cabeça, cara. O que Deus faz, Ele garante. Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, com Ele nos dará também, com Ele, com Cristo, não na sua força, na força de Cristo, crendo nele, dará com Ele todas as coisas. Diga amém. Amém. Saiu do aluguel agora. É só questão de tempo você estar na sua casa. Aleluia, irmão, eu sou profeta. Eu sou profeta da graça. Aleluia. Põe para mim agora 1 Coríntios 2:12. Para ter a ideia de que tudo é de graça, tá? Mas nós, igreja, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que a gente recebeu esse Espírito que provém de Deus? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. Lê isso aqui, igreja. De novo. De novo. Por Deus. Reconheça, tudo é dádiva. O mínimo é dádiva. Volta lá agora, Romanos 8:17. Aleluia. Portanto, agora se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Para herdar precisa fazer o que para herdar? Quem pode me responder essa? Eu sei que o seu pastor ensina. Para herdar, tem que fazer o quê? Então não é fazer, irmão, é ser.
Por isso que Jesus nunca usou o termo ter, porque quem tem está fazendo. Você sabia que tudo que você conquistou na sua força, você tem que manter na sua força? Isso é estressante. É por isso que a máxima, o adágio popular é: se é difícil ter sucesso, você vai descobrir que é muito mais difícil mantê-lo. Por quê? Porque tudo está na força do homem. Você não tem estresse, porque o que você recebeu foi dado. Quem deu, mantém. Cara, você perdeu a oportunidade de dar um glória, porque você pensa que tem tudo porque você trabalhou. E se Deus não tivesse dado trabalho? A capacidade para trabalhar, a saúde para estar lá. Cara, pensa como você tem que pensar. Pensa como o Espírito Santo pensa. É lógico que você se esforçou. É lógico que você estudou para passar lá. Você é doido, é? Se você não estudar para aquele concurso, o macumbeiro que estudou vai passar. E você vai ficar com raiva de Deus. E Deus vai dizer: mas você não estudou, ué? Isso não significa que você que está fazendo. Significa que o macumbeiro tem um intelecto humano melhor que o seu. Mas você vai fazer a prova e vai se preparar para ela. Na prova, você vai tirar igual ele não vai entender. Esse crente não sabe nada, cara, tirou 10 igual eu. Mas por quê? Porque você procurou. Isso é coisa da terra, irmão. Agora na salvação não, tudo é gratuito. Agora vem cá. Se somos filhos, somos herdeiros. Então para herdar, eu preciso só ser filho. E eu não preciso nem ser filho bom, eu só preciso ser filho. O pai tem 10 filhos, deixou uma herança bilionária. Vai ser repartido pelos 10. Tem filho que nunca mais foi nem no Natal ver o velho. Mas quando vai morrer, vai pegar a herança do velho. Por quê? Porque é filho. E ele não é um filho bom, não. Ou você vai me dizer que o filho pródigo é... Irmão, pense em 2 meninos sem vergonha, safado. Não escandalize com o meu linguajar, não, porque é. Aqueles meninos eram sem vergonha, não. Os 2, o que ficou e o que saiu. O que ficou nunca amou o pai, nunca teve intimidade com ele, nunca beijou, nunca fez nada. Era só trabalho. Era um escravo. E desejou o que o outro teve. Que eu disse: eu trabalhei para o senhor a vida toda e o senhor nunca me deu um cabrito para eu gastar com a farra. O pai olhou para ele e disse: pois é, eu dei para o teu irmão e ele foi para a farra. Sabe? Nenhum dos dois presta ali. A parábola não deveria ser filho pródigo, deveria ser pai pródigo. Por quê? Porque a palavra pródigo é aquele que gasta, aquele que esbanja. Jesus, meu Pai, Deus, gastou e esbanjou amor, porque Ele pode. A parábola é do Pai, cara. Na minha Bíblia, eu acho que na dele, eu acho que ele vai achar até mais, né? Porque Deus deu uma porção maior para ele. Na minha Bíblia, na parábola de 15 de Lucas, eu achei a palavra Pai 13 vezes. 13. É do Pai, a parábola é do Pai. Se os teólogos não quiserem concordar, eu concordo, é do Pai. E nós somos filhos, logo somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. Aleluia! Deus tem miséria? Deus tem miséria? Deus tem pobreza? Deus reclama porque não pagou o cartão de crédito no final do mês? Então creia nisso. Pedi muito agora, hein? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia, aleluia. Sabe, igreja, a gente tem que crer no que está escrito. Quer ver? Põe o versículo de número 11, do mesmo capítulo. Vai ficar aqui um pouquinho. Põe o 11. Aleluia. Aleluia. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, Paulo aí não está dando condição. Paulo está dizendo, lembra que ele disse que é só crer que você tem? Então, agora Paulo está reafirmando, está dizendo para você, você não tem? Se você tem, então crê nisso que você vai ouvir agora. Ó. Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em você. Não está falando de glorificação
como no outro versículo. Está falando de vivificação. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, diz que Adão foi feito alma vivente. Jesus é espírito que gera vida. Um foi feito para viver eternamente. O outro é o que criou a vida e doa ela. Esse é o Jesus da igreja. Aleluia. Então, vivificará os corpos mortais. Tem gente que vai pregar isso para você e vai dizer assim: sim, você vai ter um corpo sarado e bonito e um corpo saudável, mas é lá na ressurreição. Não, na ressurreição o corpo vai ser glorificado. Agora ele é vivificado. Sabe o que significa isso? Significa que, e eu prego isso com a segurança, irmão, ou eu pirei de vez, ou eu estou na sanidade de Deus. Porque, olha, eu prego isso com muita segurança. Eu vou ficar um velho, jovem, saudável. Não vou usar muito remédio, de jeito nenhum. E ninguém vai cuidar de mim. Eu vou fazer tudo sozinho. Por quê, pastor? Porque o Espírito que habita em mim vivifica meu corpo. Eu tenho que crer nisso. Pastor, mas eu tenho uma senhora lá em casa. Irmão, não estou falando disso. Talvez ela não creia. Agora você está ouvindo, creia. Ou você quer que as pessoas cuidem de você? Porque é essa a ideia que o diabo quer que você tenha. Porque você vê alguém cuidando de alguém, você diz, todo ser humano diz isso. Você é diferente. Todos eles dizem assim, esse é o final da vida. Cheio de dor. 15 remédios por dia. Alzheimer, nem levanta da cama. Já tem que me preparar. Você está aceitando fácil demais. Caleb tinha 85 anos e foi para a guerra, pegou a espada. Você vai fazer, mas ele é único. Não, você pode ser ele, porque você tem o Espírito Santo. E não está dizendo que vai lhe glorificar agora. Glorificar é depois, está dizendo que vai vivificar. Não é fácil, cara. A guerra da fé não é fácil. Eu tinha um problema muito sério, renal. E quem tem pedra nos rins ou tem cólica renal sabe do que eu vou falar agora. Eu não desejo essa dor, irmão. Se eu souber que eu tenho inimigo, que eu nem sei se eu tenho, deve ter, não sei. Eu sei que eu tenho amigos. E, irmão, eu não desejaria isso para o pior inimigo que eu tivesse, ou se eu soubesse. Irmão, é muita dor. É tanta dor que uma vez eu fui grosso com uma enfermeira, porque elas gostam de dizer isso. Todo homem que entra lá com dor de cólica, ela fala, você precisa ver a dor de parto. Cara, eu estou agoniado, eu já estava nervoso de ouvir isso. A última que disse isso para mim, eu disse, minha filha, mas o parto, o neném sai. Pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para ouvir o quanto a mulher sofre, eu estou sofrendo, cara. Mas enfim, volta para cá, pelo amor de Deus. Eu tenho que parar com isso, pastor Guilherme, me ajuda. Aí, a última vez que eu tive a crise renal foi muito feia. Foi um ano retrasado, inclusive. Não, um ano antes de começar a pandemia. Meus netos eram pequenininhos, estavam aí, foram embora hoje, ó. 15 dias bagunçando a minha casa, foi uma glória. E aí, começou, eu tive a crise, era 9 horas da manhã. E fui para o hospital. Minha filha até ri com isso, minha caçula. Isso eu tomou Voltaren, né, pai? Voltaren significa vai voltar. Aí eu tomei lá o combo, né, do remédio Voltaren, Buscopan e tal. Eu não descarto a medicina, irmão. Não prego contra a medicina, não, tá? Não prego contra a medicina. Continue tomando seu remédio, prescrito por médico. Cuidado para não tomar remédio que os outros mandam. Isso é um problema. Mas, enfim. Aí fui lá, fui medicado, tomei soro e tal. Melhorei. 1h da tarde a crise voltou. Voltei para lá de novo, tomei outro coquetel. Fui para o clube com meus netos, brinquei na piscina, tal. Saí de lá mais ou menos 7 horas da noite. Fui para casa. Eles estavam cansados da piscina, dormiram cedo. Todo mundo dormiu cedo naquele dia. Aí jantamos, era mais ou menos 9h30, tal. Todo mundo foi dormir. Dormiram, mas dormiram, sono pesado. Quando eu deitei na cama, irmão,
A dor disse, cheguei. E é dor, varão, é dor. Quem já esteve aqui sabe. Ai, Jesus, aí eu fui para o sofá. E resolvi lutar. Veio uma convicção dentro de mim para lutar. Eu disse, eu não vou no médico. Não acordei minha esposa. Eu fiquei das 10 horas da manhã às 5 horas com dor. Eu joelhava, orava, levantava, cantava ainda a harpa. Sentava de novo, porque não tem posição. E eu botava a mão e repreendia, você não está aqui, Jesus não tem isso, eu também não tenho. E o pau quebrou a noite toda. E dor, e dor, e dor, e dor, e dor. Quando deu 5 para as 5, eu não esqueço disso, cara. Eu estava sentado. Foi dor, irmão. Eu levantei e disse, Jesus, perdão, eu não creio. Quando eu disse isso, pedi perdão, não, porque eu tinha que assumir, a falha é minha, não é dele, ele cura. Eu disse, Jesus, eu não creio mais, Senhor, perdão. Estou indo para o médico. Irmão, quando eu levantei do sofá, você está entendendo? Olha a minha risada. Irmão, veio um alívio no meu corpo. Mas assim, tirou, saiu. Saiu, eu fui curado, você não está entendendo. Aí, o Espírito Santo disse assim, para você saber que foi eu que curei, vá fazer xixi. Ele falou assim comigo. Porque ele ia falar o quê? Vai urinar? Não, ele fala comigo como eu entendo. Vai fazer xixi. Eu fui. A pedra saiu. Fui curado, irmão. Nunca mais tive isso. Sabe? Crer é isso. Crer é você lutar contra aquilo que está lutando contra você. Não é você se render como todo mundo se rende. Ah, pastor, mas todo mundo fala, estou morrendo de fome. Mas ele tem a cultura da morte, você não. Se você não quiser dizer assim, estou vivendo, porque você acha isso esquisito falar que está vivendo, então fala assim, estou desejoso de comer. Mas não fala que está morrendo. Quando vem uma dor em você, não fala que é da velhice, não. Tem menino de 12 anos que está com dor no hospital e ele não é velho. Para de ter a consciência humana, tenha a consciência do céu. Dentro de você habita o Espírito Santo que vivifica o seu corpo mortal. Creia nisso. Porque se você assumir que vai ficar um velho carquético, arrastando a perna, com bengala, você vai estar na cadeira de roda, cara. Creia no que Jesus está falando, não no que você vê em todo mundo. Você não é todo mundo. A tua mãe falava isso. Gente, aleluia. Eu vou encerrar já. Glória a Jesus. O último versículo que eu quero ler está em Hebreus, capítulo de número 2. Versículo de número 10 e 11. Eu queria convidar aqui o pessoal do ministério. Eu sei que vocês são ungidos, mas hoje parece que tem um negócio diferenciado. Rapaz, eu acho que vocês andaram no colo do Pai, não é possível. E olha que eu cheguei no final, cara. Eu já saí de casa um pouquinho atrasado. Eu encontrei o pastor no posto, choveu demais um pedaço ali. Eu vim devagarinho, mas eu encontrei um pastor do posto que precisava de algo. E aí eu perdi um tempinho com ele lá, mas está tudo bem. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, convinha que esse herdeiro de tudo de Deus, convinha que mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, eu e você, aleluia, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ou seja, Jesus tinha que pagar por esse feito de Deus, e ele pagou. Você é filho. Você é filho. Aleluia, a consciência de Jesus foi chamar filho o tempo todo. Aí, coloca o outro. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, todos são de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmão. Moisés é escravo, gerou escravo. Jesus é filho, está gerando filho. Sabe como Jesus te chama? Meu irmão. Eu vou encerrar com essa aqui, ó. Põe para mim aí.
João 17, 6. Mas eu vou encerrar com essa aqui. Quando Jesus foi batizado no Jordão, aleluia. O tema aqui hoje é a essência, amém? Então eu estou mostrando para você a sua essência. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Porque o céu não está fechado para ele. O céu se abriu. O Espírito Santo veio em forma de pomba e Deus falou com ele dizendo: este é meu filho amado que me dá alegria. Quando Jesus sai dali, ele entra no deserto para ser tentado por nós, não por ele. Ele venceu por nós. Significa que se você cair na tentação que Jesus venceu, não se preocupe, Jesus venceu. Aí, quando ele entra no deserto, porque ele foi tentado 40 dias, mas tem 3 registros. Um dos registros é esse: se és filho. O diabo tira a palavra amado do contexto. Presta atenção na mensagem. O diabo tira a palavra amado do contexto. Por que o diabo tira a palavra amado do contexto? Porque o diabo até aceita que você entenda que é filho. Mas o diabo quer que você entenda que é aquele filho que não é amado. E é mentira dele. Você é amado. Você é amado. Quem tem filho aqui que, graças a Deus, deu problema, mas não dá mais? Quem tem filho aqui que deu muito problema? Levanta a mão. Ninguém aqui teve filho que deu problema? Nenhum? Que bênção, glória a Deus. Então, deixa a pergunta para lá. Imagina aquela mãe que teve um filho que foi problemático a vida inteira. E que hoje, graças a Deus, está sem esses problemas. Pergunta para essa mãe: você amava? Pergunta para o pai também. Pai que é pai, mãe que é mãe. Você amava seu filho quando ele era problemático? Sabe qual é a resposta que você vai ouvir? Muito. E agora que ele não é? Muito, do mesmo jeito, não mudou nada. É a essência. Quando você descobre que é amado, e não que ama, o problema é quando você quer amar. Mas quando você entende que é amado e recebe esse amor, meu irmão, muda muita coisa na sua vida. Então, Deus disse isso de Jesus 2 vezes. No Jordão, o lugar mais baixo da terra. E no Monte Tabor, no lugar mais alto de Jerusalém. Deus abriu de novo no Monte da Transfiguração e disse: esse é meu filho, e as mesmas palavras: esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Se Deus disser algo uma única vez, é para ser ouvido. É para ser ouvido. Imagina quando ele fala 2 vezes a mesma coisa. Então o que se entende? Rio Jordão é o lugar mais baixo da terra. Quando você estiver por baixo, passando prova, sendo tentado, ou seja, passando os perrengues da vida, as lutas da vida, não esqueça, você é amado. E quando você estiver no Tabor, no Monte da Transfiguração, na honra, no pastorado abençoado, com a igreja de 4.000 membros, aleluia, diz amém, aleluia. Lembre-se de uma coisa: você é filho amado. E aí nós vamos ler aqui, até vocês vão ler também. Vocês não estão aqui só para cantar? Vamos lá, devagarinho, leia. 1, 2, 3. Só o comecinho aqui, até aqui, ó. Até o ponto e vírgula, tá? 1, 2, 3. Peraí. Não entendi. Cara, Jesus tem um negócio, cara. Ele chegou para os homens da lei, para os doutores da lei, para os tocadores de instrumento, para os pregadores da palavra, e disse assim: eu manifestei o teu nome. Oxe, um doutor da lei olhou para ele e disse: ei, eu conheço os nomes de Deus, rapaz, você não manifestou nada. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Tixenu, cara, um nome bonito, e todos eles expressam uma ação divina. Oh. Aí Jesus disse: não vou falar sobre o Deus Sidkenu, que é a tua justiça. Eu não vou falar do Deus Rafá, a tua bandeira. Eu não vou falar do Deus Jirê, a tua provisão.
eu vou falar assim, ó. O nome que eu trouxe para vocês entender. Pai. Pastor, eu não entendi a revelação. Irmão, Jesus me deu, através da minha esposa, 3 filhos. Todos 3, quando pequeno, tiveram sonhos ruins. Eles não gritavam assim, ó. Pastor Abimael, da mensagem da cruz, pregador do evangelho, me socorre. Não, isso é muito extenso, até falar já morreu. Não, sabe o que eles diziam? Pai, meu Deus, o pastor que está pregando hoje lá na igreja, lá de São Paulo, está pregando lá, eu estou aqui. Aleluia. Escuta essa. Ele contando para mim que ele viu falando sobre isso. Ele disse, deixa eu contar uma coisa. Uma vez minha filha teve um pesadelo muito horrível. E ela deu aquele grito, sabe aquele grito? Sai, socorro, socorro. Saiu eu e minha esposa, ela caiu, passei por cima dela. E eu fui pronto para pegar qualquer um. É isso mesmo. Sabe o que Jesus disse? Eu manifestei a eles, eu revelei a eles o teu nome. E qual foi o nome que Jesus falou o tempo todo? Pai. Por quê? Jeová Jireh provê, Jeová Rafá é bandeira, Jeová Tsidkenu te justifica, mas o Pai faz tudo isso. Ele provê, Ele sustenta, Ele protege, Ele abraça, Ele guarda. Eu tenho uma mensagem de Deus para essa igreja. Vocês têm Pai. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. A dívida do pastor da igreja só está aumentando comigo.